Boa noite, pessoal. Estou feliz demais de estar aqui com vocês. Como o Alexandre disse, a gente está passando um tempo aqui no Rio de Janeiro. Nós já estamos passando do tempo de estar no Rio de Janeiro, a gente já tem que voltar para Itajaí. A gente está vivendo lá já tem 3 anos. E a gente veio para passar as festas de final do ano com a família e fomos estendendo um pouquinho. A minha esposa fez uma viagem, ela não quer falar, mas ela é uma preletora internacional. Acabou de chegar de Londres, está pensando o quê? Né? Está pensando o quê? E antes de sair de casa, ela falou para mim assim, como é que você falou? Seja breve. Ela já está, tipo, no lugar do Espírito Santo na minha vida. Seja objetivo, ou seja, não fale muito, entendeu? Então, a mulher sábia que edifica a casa, então, pelo bem da casa, eu vou seguir essa instrução de edificação, mas o pastor da casa aqui falou, deixa o Espírito Santo fluir. Eu acho que eu consegui me sair bem dessa. Mas é com muita alegria que a gente está aqui, servindo, e a gente sabe que essa não é uma noite qualquer para nós, tanto para minha esposa, para minha vida, para minha casa e para nós que estamos aqui. Desde cedo a gente está tomando café e conversando, mas quando a gente chegou aqui, eu pude perceber o que está sendo produzido, o que está sendo gerado nessa casa, nesse lugar. É muito bonito ver os olhos de todos voltados para Jesus. Os olhos voltados para Jesus, os olhos voltados para que haja realmente uma intervenção da presença de Jesus, para que haja manifestação da glória de Jesus. E eu tenho aprendido que essa é a visão do futuro. Essa é a visão do futuro. A visão para nós sobre o futuro é a realização, a manifestação, a presença de Jesus no nosso meio. Independente das circunstâncias que a gente vive no nosso país, no mundo, a presença de Jesus, ela precisa estar no mundo, mais do que como a gente deseja que o mundo esteja. Nós não podemos substituir a nossa vontade de que o mundo esteja como nós gostaríamos pela presença de Jesus. Em Êxodo capítulo 33, quando Deus conversa com Moisés e Deus fala para Moisés assim, olha, eu vou deixar vocês, eu vou colocar um anjo na frente de vocês, nenhum inimigo de vocês vai derrotar vocês, vou dar a terra que eu prometi para vocês, tudo que eu prometi desde Abraão, eu vou entregar para vocês, mas eu não vou no meio de vocês. E Moisés falou, Senhor, tu não pode fazer isso, porque o que nos faz ser diferente de todos os outros povos é a habitação da sua presença no nosso meio. Então a diferença que nós temos que fazer no mundo está em quem habita no nosso meio, e não como o mundo vai estar. Não importa como o mundo vai estar, o que importa é quem está na igreja. Aí você vai falar, mas Fábio, toda a igreja tem Jesus. Mas em Apocalipse capítulo 3, diz que uma igreja, a Laodiceia, Jesus falando com ela, dizendo assim, eis que estou à porta e bato. Sabe esse versículo que a gente usa para evangelizar? Na verdade é Jesus falando para a igreja. Eu estou batendo na porta. Então, se Jesus está batendo na porta de uma igreja, isso significa que ele está fora. Então, existe possibilidade de, por causa de como nós vivemos, Jesus esteja fora do que nós estamos vivendo. E o clamor é de Jesus. O clamor de Jesus é, se alguém abrir a porta, eu entrarei. E ele ceará comigo, e eu cearei com ele. E sentaremos juntos no trono do meu Pai. Eu acredito que esse é o convite que nós precisamos estar prestando atenção.
Se tem um barulho na nossa porta, é porque Jesus está interessado em nós. Porque a gente pode ver essa batida na porta como algo negativo, mas eu sempre vejo de maneira positiva quando nós, mesmo não fazendo o que a gente deveria fazer, Jesus vem até nós. Deus vem até nós. Voltando para Moisés, Deus mudou de ideia e falou: eu vou no meio de vocês. Indo para a igreja de Laodiceia, ficou esse ponto de interrogação: se alguém abrir. Moisés, na figura na época do povo de Israel, ele não permitiu que Deus estivesse de fora. Nem sempre ter êxito na missão significa que Deus está dentro. Você entende? Nem sempre. Então nós estamos vivendo dias em que nós vamos ter que definir o que é mais precioso: tudo que o Senhor disse que vai fazer ou o próprio Senhor. São dias assim. Se nós vamos querer tudo que Ele disse que vai fazer, ou se nós queremos o Senhor. Porque Moisés desafiou Deus. Ele foi esse alguém que abriu a porta. Ele disse: eu não saio daqui se tua presença não for. E esse daqui onde ele estava era um lugar de derrota, que a gente não gosta muito de falar, deserto. Eu não saio desse lugar enquanto a tua presença não for com a gente. Moisés troca o êxito da missão pela presença. Ele troca o êxito da missão pela presença. E ele deixou um marco no coração de Deus, por preferir a presença. Porque Deus falou: Moisés, se eu for no meio do povo, eu vou matar todo mundo. 40 anos depois, qual foi a conclusão? Todo o povo morreu. Inclusive Moisés, porque cansou do povo. Mas Moisés, ele provocou uma marca. Ele provocou uma marca. Ele mostrou que a glória de Deus era mais importante do que o êxito, mesmo ele tendo falhado e não ter tido entrado na terra. Sabe o que é isso? Moisés era um homem que tinha uma visão de futuro. Futuro não tem a ver com uma ordem cronológica do tempo. Futuro, para nós que temos uma fé, é realização dos propósitos de Deus. Porque todos nós que temos Cristo, nós nascemos de novo. Ao nascermos de novo, a nossa contagem de dias, de anos, de meses mudam. Nós entramos na era que a Bíblia chama de últimos dias. O que são esses últimos dias? Os últimos dias daquilo que eu morri para viver para Cristo. Os últimos dias de uma administração que está presente, mas eu não estou mais nela, porque eu entrei numa expectativa do novo nascimento para viver a realidade de Cristo. Um novo céu, uma nova terra, uma nova criação. Então esses dias que eu vivo, a contagem dele, que a Bíblia nomeia, são últimos dias. Últimos dias. Então o futuro não se trata de uma contagem. O futuro se trata de realizações. Deus prometeu realizar coisas nesse mundo. Não é só Jesus voltar para o mundo, mas também existe um novo mundo prometido para nós. Existe um novo mundo prometido para nós. Apocalipse 21 diz que João relata o seguinte: então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Também existe uma expectativa de um novo mundo, de uma restauração total. E nós vivemos essa expectativa. Deus não vai vir, ou Jesus não vai voltar para resolver os problemas desse mundo. Ele vai fazer desse mundo um outro mundo.
Por isso que o convite do novo nascimento é morrer para esse mundo, porque ele já está condenado. Já está condenado. Então, quando eu falo de futuro, eu estou falando de expectativa das realizações de Deus. E Moisés era um homem que tinha expectativa nas realizações de Deus. E ele queria estar com Deus enquanto Deus realizara o que ele tinha que realizar. Essa é a prioridade. Não pode haver a dicotomia que nós estávamos falando anteriormente. Realizar só o que Deus disse, mas sem Deus estar no nosso meio. Moisés falou: eu só vou realizar o que você quer realizar se você estiver comigo. Senão eu não saio daqui, pode riscar meu nome. Esse é um tipo de intercessor suicida. Discutiu com Deus. Moisés falou: Deus, se converte. Você não pode deixar o seu nome entrar em zombaria. Você tem que ir no meio desse povo. E como eu disse, Moisés, mesmo sendo retirado do meio do povo, impedido de entrar na terra, Moisés atravessa o tempo. Moisés atravessa o tempo. Quantos aqui já leram na Bíblia sobre o Monte da Transfiguração? Levanta a mão. Quantos já leram? Porque senão a gente vai ler. Senão você não vai acreditar no que eu vou falar. Então deixa eu ler para você. Está na Bíblia. Mateus 17. Porque é uma história que, se eu falar sem ler, você fala: mas isso será que está na Bíblia mesmo? Mateus 17 diz assim: 6 dias depois de Jesus, tomou consigo Pedro, Tiago e João, e o irmão deste o levou em particular a um monte alto, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante deles Moisés e Elias falando com Jesus. Beleza? Está na Bíblia. Uma loucura. Fábio, como é que tu explica isso? Não se explica. Aconteceu. Moisés atravessou o tempo. Quando a verdadeira glória de Deus que ele pediu para ver, numa época que ele não podia ver, estava se manifestando, Deus pegou Moisés e levou Moisés para aquele mesmo lugar, mais de 1000 anos depois. E Moisés viu a glória de Jesus e começaram a conversar com Jesus. Em Lucas capítulo 7, versículo 31. Lucas 7, 31. Sete, 31. Não, não é 7, é 9, 31. Desculpa. Está aparecendo ali na televisão. 9, 31. Isso. A minha versão diz assim: eles apareceram em glória e falavam da partida dele. E estava para acontecer em Jerusalém. Essa palavra partida, no documento original, na língua original da Bíblia, que é o grego, é a palavra êxodo. Moisés foi transportado muito tempo depois para conversar com Jesus sobre o novo êxodo que ele promoveria, sobre um novo momento em que se atravessaria o tempo de uma vida passada para uma vida futura. Então era como se Moisés estava ali com Jesus e Elias falando sobre o novo mundo, essa nova realidade que a gente ainda vai ingressar. Então, de novo, Moisés vê o futuro. E por que eu estou falando isso para vocês?
Porque a visão profética, ela é uma visão que forma a gente para a busca pelo futuro. Uma visão profética, ela não somente explica o presente onde eu estou vivendo, mas ele gera em mim uma sensação que eu não cheguei ainda aonde eu tenho que chegar. O tempo todo. Quando um povo vive sem visão profética, ele tende a achar que já chegou onde ele deveria chegar, que já fez tudo o que deveria fazer. Por isso se corrompe, se perde, porque se cria falsa linha de chegada, se cria uma sensação de acabou para a gente, somos a última Coca-Cola do deserto, a gente é a única pessoa que está fazendo a coisa certa. Quando a gente começa a pensar assim, nós estamos com falta de visão profética, ou visão celestial. Porque a visão profética, ela cria dentro de nós um vácuo de expectativa de coisas pelas quais eu não consigo tocar, eu não consigo dominar, eu não consigo agarrar, eu não consigo controlar, tira o controle. Mas é esse vácuo, é essa sensação da falta de controle que faz a gente caminhar em direção daquilo que Deus quer realizar. Vai nos formando a novas criaturas, vai nos formando a um novo tipo de mente, a um novo tipo de comportamento, a nos tornarmos um novo tipo de pessoa, constantemente, até que Cristo regresse. O que eu estou introduzindo para transmitir para vocês é que foi a visão profética que guiou Moisés até aquele momento para falar com Jesus. E naquele momento, ele também vê algo que iria ainda acontecer muito tempo na frente. E o que mantém os nossos olhos abertos é o desejo que a sua presença esteja no nosso meio. É o desejo que a sua presença esteja no nosso meio. A maior bênção que nós temos nesse tempo é admitirmos que nós não conseguimos ainda enxergar o que Deus quer fazer. Essa é a maior bênção que nós temos nesse tempo. Porque esse vai ser o motivador da minha busca para ver o que o Senhor está querendo fazer nesse tempo. Jesus uma vez falou: bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas eu não consigo ver. Isso é uma bênção. Por quê? Para que você continue buscando. Por que isso é uma bênção? Olha o que fala em João capítulo 9. Eu vou falar de glória, tá? João capítulo 9. Versículo 39. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então quem está dizendo que está vendo, você entendeu aí? Aí bota o outro versículo. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntou-lhe: por acaso também nós somos cegos? O outro versículo. Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teria pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece.
visão profética cria em nós a sensação que nós ainda não estamos vendo o que precisamos ver. Uma busca. Paulo, quando viu a glória de Jesus, ficou o quê? Cego, entendeu? A visão espiritual se abre quando a nossa concepção natural, a nossa visão natural se cega. A cegueira de Paulo representava que tudo aquilo que ele dominava, ele perdeu o domínio. Tudo aquilo que ele achava, já não era mais o que ele achava. Tudo aquilo que ele tinha convicção, já não era mais. Paulo tinha certeza que estava servindo a Deus e tinha cartas da autoridade religiosa de Israel para perseguir os da seita do caminho. Ele estava totalmente convicto que ele estava fazendo era certo e era de Deus. Doideira, né? Doideira. Uma pessoa que estava fazendo algo errado, Jesus foi até ela. Porque ele não estava vendo, ele estava cego. E nós vamos viver uma época assim, em que muita gente que está pensando que está vendo, vai ser deixada como está. E muita gente que a gente pensa que está todo errado, vai começar a ver. Por que isso, Fábio? Por que vai ser assim? Eu acho que é por causa do que está escrito em João capítulo 12, versículo 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois como também disse Isaías, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não veja com os olhos, não entenda com o coração, e não se converta e eu os cure. Isaías disse isso, porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus está falando sobre um momento decisivo. Ele está falando o seguinte: olha, a glória que Isaías viu trouxe clareza para ele. Mas se você prestar atenção, o chamado de Isaías era para falar para um povo que não entendeu o que ele estava falando. Tem noção? Deus fala assim, aparece com glória serafim, toca a brasa na boca de Isaías, e agora, olha, vai lá e fala para esse povo. Ele, ouvindo, não entenderão, vendo, não crerão. Tipo, Deus está me chamando para falar, para que as pessoas não entendam. E Isaías pergunta: Senhor, mas até quando? Até que fique tudo em ruínas, e do terebinto, de um rebento, brote o futuro. A mensagem profética hoje é essa: fale, porque o coração desse povo se tornou insensível. Então a chave de conexões vai ser a sensibilidade de coração. A chave que vai te conectar com pessoas para viver nesse tempo vai ser a sensibilidade de coração. A chave de autoridade para a igreja nesse tempo vai ser uma revelação sobre Jesus. Como Isaías viu a glória de Jesus e falou sobre Jesus. Isso manteve ele com clareza de futuro. Mesmo não vivendo o tempo das coisas que ele profetizou. Mas olha que interessante, a palavra que Isaías ouve de Deus, Deus encarnado diz que foi Isaías que disse. Doideira isso, tem uma honra. Deus fala para Isaías falar. Depois que Isaías falou, Deus disse: não, quem disse foi Isaías. Doido isso. É a glória do ministério profético. É Deus falar, ele que disse. Mas foi Deus que falou para ele. Mas na hora que Deus apareceu, não, mas foi ele que disse.
E todo mundo, ninguém entende, ninguém vê, ninguém compreende. Mas Jesus vai dizer: Isaías disse isso, porque viu a glória de Deus. Não foi Isaías que disse. Se você for para Isaías 6, você vai ver que é Deus falando para ele. Se nós vermos a glória de Deus, a glória de Jesus, e falarmos sobre Ele, nós vamos estar sempre conectados com o futuro. Nós não podemos permitir que as nossas próprias estruturas nos prendam no passado. E que eu falo de passado não é ontem, eu estou falando de hoje. De como a gente pensa até hoje. As nossas próprias estruturas. Sabe, a libertação de Isaías aconteceu quando a sua expectativa morreu. A visão profética de Isaías, a mensagem profética de Isaías, ela surge quando a sua expectativa morre. De novo, como com Paulo, quando se decepciona as suas próprias convicções. No ano em que morreu o rei Uzias, tu sabe por que isso está relatado? Porque Isaías pensava que Uzias era o descendente de Davi, que ia restaurar a glória do reino em Israel. Ele tinha certeza, porque o tempo de Uzias, ele foi espetacular. Mas Uzias se perdeu por duas coisas: o seu orgulho pelas suas próprias obras, e quando ele também tentou fazer aquilo que Deus não havia permitido ele fazer. Ele se perde. E Isaías, quando tem essa decepção, ele está pronto para ver a glória de Jesus. Assim como Paulo, achando que estava fazendo certo, pensando certo, crendo certo, a glória de Jesus aparece para ele. E quando a glória de Jesus aparece para ambos, o resultado dessa glória é: eu estou perdido. Eu já não estou mais entendendo nada, eu estou cego. Você teve um encontro com a glória de Jesus? Sabe qual é o desafio? De dizer assim: eu estou perdido, eu já não tenho tantas certezas assim, eu não tenho tantas convicções assim, sabe, eu já não sei mais. É que os homens não vão te dar glória. Lembra do texto que a gente leu? Eles creram no que Jesus dissera, mas ficaram com medo de professar isso, porque eles tinham medo de ser expulso dos métiers religiosos. Porque eles preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós estamos diante dessas escolhas. Nós queremos ser uma igreja que bomba, ou nós queremos a glória de Deus, entendeu, Alexandre? Nós fomos gerados nisso. De querer a glória de Deus, de não ter mais nada mais importante do que a presença do próprio Jesus, a sua glória. E qual é o sinal de que Ele está aqui? Eu já não sei mais se é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Esse é um sintoma que a gente está enxergando, ou ficando cego para esse mundo enxergar. Porque a luz que vem de lá, a luz que irradia da glória que vem do futuro, buf. Sabe quando a gente está muito tempo no escuro e alguém acende a luz, como a gente fica? A própria luz não permite que a gente veja logo, a gente vai ter que se adaptar com ela para poder caminhar naquela luz que veio. Nós estamos vivendo dias assim. Nós estamos vivendo dias em que nós vamos escolher a glória dos homens ou a glória de Deus. Não se preocupe com o mundo. Jesus fala no versículo 31 de João 12, ele diz
chegou a hora deste mundo, do julgamento desse mundo, e o seu príncipe será expulso agora. Existem duas realidades sobre o mundo: ele está julgado e o seu príncipe expulso, mesmo estando em atividade. A principal atividade do império das trevas é fazer a gente pensar que elas são determinantes para a nossa vida nesse mundo, causando em nós medo, desesperança, desespero, que está tudo ruim, que está tudo errado, que não está dando nada certo. Esse é o trabalho do império das trevas. Esse é o trabalho. A gente se torna dependente de como o mundo está para poder decidir como nós vamos cultuar. Então a realidade do mundo decide o que a gente ora, a realidade do mundo decide o que a gente busca, a realidade do mundo que decide quando a gente reúne, como se reúne, o que a gente tem que fazer. Quando na verdade nós precisamos inverter o jogo. Porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso não é uma postura de defesa. Não é que as portas do inferno vêm atacar e não vai ter resultado. Não é isso. É aonde a igreja precisar ir. Aquilo que limita os lugares aonde ela precisa ir não vai ser limitação para que a igreja vá. Então a oração, ela não pode ser modelada pela realidade de como as coisas estão lá fora. A nossa oração tem que ser aonde você quer manifestar a sua glória. Nós precisamos dela então. E para onde ela tem que ser manifestada? Em que lugar ela vai ser manifestada? A glória é mais importante que a missão. A glória é mais importante que a missão. Porque com glória, nós podemos tudo. Nós podemos tudo. E o mais importante, a missão não nos transforma, a glória sim. A glória nos transforma. A glória é que nos torna o que nós precisamos nos tornar. E tudo que nós estamos envolvidos hoje é por causa daquilo que nós temos que nos tornar, e não por causa daquilo que nós temos que fazer. Deus está nos chamando para nos tornar um tipo de pessoa que Ele quer que habite nesse mundo presente, nessa era presente, para apresentar que tipo de mundo vindouro Ele está trazendo para cá. Isso é ser testemunha. Testemunha é viver de acordo com o poder que foi operado na ressurreição de Jesus, que a morte não pôde deter. Isso é ser testemunha. Mas como? Quando o Espírito Santo agir com poder. Vocês serão minhas testemunhas. Então, a operação do poder do Espírito não é para converter as pessoas que estão fora da igreja. A operação do poder do Espírito é para nos converter em testemunhas da ressurreição. De que a morte não é o meu final. De que a morte não é que determina como eu vivo. Tá ligado? Não é o medo da morte que determina como eu vivo. O que determina como eu vivo é o quanto eu creio na ressurreição. Porque a esperança da nossa fé é um túmulo vazio. Ele ressuscitou. A obra não termina na cruz. A cruz é uma fase intermediária da obra. Mas a obra, ela inicia quando Ele ressuscita. Na cruz, Ele cancela a dívida. Na ressurreição, Ele forma nova vida.
Então a esperança não está que ele morreu na cruz, a esperança está que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo falou: se eu não acreditar na ressurreição, em vão é o evangelho. Em vão eu preguei o evangelho. Se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, em vão eu preguei o evangelho. Ou seja, o cerne do evangelho é a ressurreição dos mortos. Esse é o cerne do evangelho. O que te salvou não foi a cruz. O que te salvou foi a ressurreição. A ressurreição que ilumina a cruz. A ressurreição que dá sentido para a cruz. Sem ressurreição, a cruz seria mais um sistema de pena de morte. Mas quando ele ressuscita, a cruz é ressignificada, entendeu? Quando Jesus ressuscita, a cruz ganha um novo sentido. E aí Paulo vai explicar isso para os gentios, para os pagãos, dizendo o seguinte: a cruz era a vergonha. A maior demonstração de autoridade e poder de Roma era condenando os seus rebeldes na cruz. Aí Paulo, mas na cruz, ele despojou principados e potestades, triunfou sobre eles, os expôs publicamente e rasgou a dívida. Que um camponês chamado Jesus, que curava em aldeias, em cidadezinhas, fez isso no cosmos? Sim. Sim. Essa foi a missão de Paulo, fazer a Europa e a Ásia entender que aquele Jesus de Nazaré, que andou em cidadezinha de Jerusalém, se tornou o Senhor do universo, o Senhor dos deuses deles. Paulo não estava preocupado. Eles são deuses, mas eu prego o Senhor dos senhores, o Rei, mas o Rei dos reis, uma supremacia de Cristo. Uma supremacia de Cristo. Nós precisamos elevar o nível da nossa crença no Evangelho. Nós precisamos elevar o nível. Olha que doideira que eu estou propondo a você. Dizer: Senhor, mostra-me tua glória. E você sabe que você vai perder a visão. Isso vai trazer sensibilidade no seu coração para buscar a Deus, para entender que de fato, sem a presença dele, você não consegue conduzir a sua vida. Isso vai fazer você transportar no tempo, vai fazer você experimentar realidades espirituais que não chegaram ainda, mas está disponível para você. Isso vai fazer você menos entendido pelas pessoas. Isso vai fazer com que você não faça tanto sucesso como você gostaria. Mas a glória vai estar no meio onde você está. São as decisões que a gente tem para tomar. A glória de Deus custa. A gente tem uma concepção norte-americana de avivamento. Avivamento virou sucesso. Mas o sucesso nos avivamentos só aconteceram, os avivamentos só foram vistos como sucesso tempos depois. Enquanto ele estava acontecendo, não era visto como sucesso. Era visto como incompreendido. Eu tive o privilégio de estar em Gales. E eu tive o privilégio de conversar com um senhorzinho que pegou o final do avivamento de Gales. E ele disse que tudo que começou de maneira que não foi intencional, foi informal. Evan Robert não reuniu pessoas para buscar o avivamento. Evan Robert reuniu pessoas para viver a glória de Jesus, para buscar Jesus. Só isso. E sabe, chegamos lá um domingo de manhã, viajamos de Londres para lá, de carro, e chegamos lá domingo de manhã, tudo fechado, portão fechado, muro assim, ó. Dessa altura eu falei: eu pulo, eu não vim até a Gales para não entrar, eu pulo, nesse muro eu pulo. O Nilson Júnior falou: cara, pular é o único jeito, a gente veio até aqui, horas de carro, é Gales que a gente está, meu irmão.
eu tenho que botar a mão no túmulo do cara. Pelo menos o túmulo dele ali, assim, tão perto. E aí alguém pulou, não lembro quem foi que pulou, e foi andando e ouviu um barulho de oração numa capelinha lá no fundo. Os coroinhas orando. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Faz de novo, Senhor. Só coroinha. Eu tenho uns vídeos ali, uma coroinha tocando piano. E eu falei para ele, o que você acha? Vai acontecer de novo ou não? Como sempre os coroas são assim, vou te contar uma coisa. Na época do avivamento, corre um rio aqui atrás. Esse rio ficava transbordando na época do avivamento. Tem dias que ele sobe um pouquinho de nível e volta ao normal de novo. Entendeu? Sim, entendi. Esse senhorzinho acredita mais do que a gente, mas ele não está lá orando para que ele forme um ministério quando aquilo chegue, que um monte de gente vai lá. Ele só quer sentir aquilo de novo, entendeu? Ele só quer a glória de novo. Ele não tem nem muitos anos de vida mais. Eu converso com a minha esposa, eu quero a glória. Pensa numa pessoa que já perdeu tudo. E o que você quer agora? A glória. Eu acredito até que Deus gostou desse negócio de eu perder tudo. Eu não quero a glória dos homens. Nada mais faz sentido aqui para mim. Pensa numa pessoa que está assim, nada faz sentido. Pregar aqui, pregar ali, não faz sentido. Mas eu sei que tem algo vindo, mas isso não vai ser percebido. Eu sei que a gente está bem avançado no horário, e agora eu quero fechar mesmo a palavra para vocês. Oh, Senhor. Aleluia, Senhor. Vem com a tua glória, Jesus. A medida que a gente precisa, só a medida. Em Lucas capítulo 2, versículo 8. Naquela mesma região havia pastores que estavam num campo à noite tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. Preste atenção nisso. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens que Ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém para ver isto que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos o que lhe havia sido dito sobre o menino. E todos que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. João diz sobre o nascimento de Jesus assim: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. João está dizendo que aquela glória
que estava no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, era revelada na encarnação de Jesus. Como Hebreus 1:3 diz que ele é a expressão exata da glória de Deus. Então, João está dizendo, Jesus é a glória de Deus. A glória de Cristo revela a Deus. E nós vimos a sua glória. João está dizendo sobre aquele acontecimento no Monte da Transfiguração. Nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. João está se referindo, eu vi no monte. Mas ele também está dizendo, esse que nasceu é revestido de glória, é a glória, contém glória. Mas olha o que os anjos falam para os pastores que estão no campo cuidando dos seus rebanhos. Aqui não são profetas que recebem essa revelação, não são apóstolos, são pastores que só estão cuidando da ovelha, no aprisco. Aparece os anjos nos céus, a glória de Deus, para aqueles pastores. A pergunta é, por que para esses pastores? Quem eram eles? Eu já tive em Belém, e ninguém me explica isso. Eu falei, por que para esses caras? Quem são esses caras? Ninguém sabe. Qual é o nome deles? Não, eles só estavam cuidando das ovelhas. E por que eles? As palavras que lhes foram reveladas, diz o texto, direto do céu. Vá para lá. E qual é o sinal? Um menino envolto a um pano. A glória de Deus não está mais na grande construção do tabernáculo de Moisés, nem nas grandes construções do templo de Salomão. Sabe onde ela vai ser achada? No menininho envolto ao pano. Uma imagem tão... E sabe por que José e Maria não conseguiram achar lugar para ter os seus filhos? Porque a festa de tabernáculos estava acontecendo. Tinha mais de 2 milhões de pessoas em Jerusalém. Tudo ocupado. Imagina, uma festa, era um feriado. Aquelas festas de 7 dias de tabernáculo. Tudo lotado. Todo mundo lá celebrando a glória de Deus que os visitou no deserto. Todo mundo indo para o templo, buscando a glória de Deus no templo. E a glória de Deus estava nascendo numa caverna, num lugar envolto em um pano. O movimento religioso estava todo acontecendo. A fama estava acontecendo em Jerusalém. O mundo todo estava olhando para aquela festa. E o bebê não tinha lugar para nascer. E encontrou um lugarzinho para nascer. E só chegava lá quem tinha revelação. Uns era guiado por estrelas, outro era anjo que aparecia e mandava ir para lá. Esses pareciam loucos. De onde vocês vêm? Do Oriente, seguindo uma estrela. Nem você consegue acreditar que dá para fazer isso. Homens que aprenderam com Daniel há 1000 anos atrás que viria vir um rei, e eles vieram buscando esse rei por causa do ensino de Daniel e por causa dos tesouros que Daniel ajudou todos os magos terem na Babilônia. Eles levaram 3 carroças atrás do rei dos reis, um menino numa manjedoura. Eles acreditaram porque eles deixaram os presentes lá. Cuidado com a aparência do que você espera do movimento de Deus. O movimento de Deus não vai vir com a aparência do passado. O movimento de Deus não vai vir na aparência do passado. A glória de Deus não veio como veio no tabernáculo de Moisés. A glória de Deus não veio como veio no templo de Salomão. A glória de Deus veio num menino. Enquanto todos estavam focados naquilo que foi o passado, como sempre foi feito, como sempre foi planejado.
E foi Deus que mandou construir o tabernáculo. E foi Deus que mandou fazer aquilo. Foi. Mas Deus já estava interessado com um nível a mais. A glória não é só um lugar. A glória está aparecendo como uma condição. É uma condição. Cristo nos traz uma condição. Cristo nos traz uma posição. Cristo nos traz uma nova realidade. É isso que a glória vai trazer. É atrás disso que nós precisamos ir. Nós não podemos mais correr atrás de respostas. Nós precisamos provocar perguntas. Jesus sempre perguntou, mais do que respondeu. O que queres que eu te faça? O que você pensa sobre isso? O que dizem os homens que sou? E que para você que eu sou? Isso é se mover no profético. Qualquer coisa fora disso é só mais uma brincadeira. Profético é trabalhar para ser formado e ser adequado no movimento que Deus está propondo. Os profetas trabalham na formação. A visão profética forma no sentido de me dar condições e estrutura para continuar caminhando. E esse é o tempo que a glória de Deus precisa ser mais preciosa do que a glória dos homens. Não reduza muito o que vocês estão fazendo. Não trate como algo que é só uma obra. Atrás desses cenários que você olha e fala, meu Deus, que dificuldade. Atrás desse cenário existe glória, entendeu? Existe glória. João recebeu o Apocalipse numa ilha, estando exilado, preso. Um homem numa prisão manda uma carta dizendo, eu vi um novo céu e uma nova terra. Não importa onde você está, o que importa é o que Ele vai te mostrar, o que Ele quer te revelar. Isso vai condicionar a sua vida. Paulo dizia, eu estou preso pelo Evangelho. Eu sou prisioneiro de Cristo, não é Roma que me prende. É o Evangelho que me prende. Eu decido as condições da minha vida. Pelo que eu creio, pelo que eu vejo, pelo que eu persigo. Não reduza a sua vida a esse mundo. Não reduza a sua vida à condição desse mundo, à realidade desse mundo. O que te cerca, a sua vida está em Cristo. Por isso Paulo fala, pensa nas coisas do alto onde Cristo está. Não é para você ficar pensando em anjo, é porque a realidade da sua vida está lá, no alto onde Cristo está, e essa é a realidade que Ele quer trazer para cá. Não fique pensando muito nessa realidade aqui. Pensa na realidade que Ele quer trazer para você. Ele diz, pense nas coisas que são do alto onde Cristo está, porque a sua vida está escondida em Cristo. Porque quando Ele se manifestar em glória, então nós nos manifestaremos com Ele. Você depois lê em casa Provérbios 25, que diz, a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é descortiná-las. A vossa vida que está escondida em Cristo. A nossa glória começa quando a gente quer descobrir aquilo que Deus está escondendo. Ele esconde porque Ele reserva, Ele preserva para um momento determinado. Em Romanos 3:21 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa palavra carecer significa falhar em se tornar participante. Nós não temos condições de participar da glória de Deus, mas Paulo vai falando, mas Cristo Jesus nos declarou justos para sermos participantes da glória. A glória de Deus é a vida.
É a vida. É o sentido da nossa vida. Por isso que você não consegue explicar o que é glória. O que é glória? Glória. O que é glória? É glória. É glória, é uma coisa que explica. Não, mas transforma. A glória transforma. E a gente precisa da glória. Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O resultado de todo o trabalho de entrega, obediência aos mandamentos de Cristo é a manifestação de Cristo. É a manifestação de Cristo. Não é só as realizações, é a manifestação de Cristo. É o fato da sua presença estar no nosso meio que vai nos fazer diferente de todas as outras pessoas que estão aqui. Se a presença dele, eu falo da presença manifesta de Jesus, como aquela presença do Monte da Transfiguração, entendeu? Jesus estava com eles ali, sim, mas ele transfigurou a sua presença. Então não estou querendo dizer que aqui não tem presença de Deus. Eu estou querendo dizer que existe uma manifestação da presença que é perceptível, irradia, que eu não sei nem como explicar. E se a gente trabalha aqui para que essa presença esteja aqui, esse bairro está com a presença. É o bairro que está com a presença. É o bairro que está com a glória, não é a igreja. Você entendeu? A igreja existe para ser uma usina, produzir luz. Nós não vamos resolver tudo, mas nós vamos ser uma luz na escuridão. Nós vamos ter vida. Nós vamos ter glória. Precisamos clamar pela glória. Como a gente começou hoje, continue clamando por essa glória. Continue entendendo que isso é mais importante que tudo. Mais importante que tudo é a presença de Jesus no nosso meio. Não é uma presença informal, eu senti, não é isso. É uma presença que mudou alguma coisa, não sei o que. Mudou alguma coisa, não sei o que. Mudou, eu estou... presença. Presença. Nós precisamos definir o que queremos. A glória dos homens ou a glória de Deus. Porque não tem como compartilhar das duas coisas, né? Satanás ofereceu para Jesus a glória dos homens, lembra? Se você se prostrar e me adorar, eu te dou as glórias desse reino. A glória dos homens. Jesus falou: só o Senhor Deus adorarás. Eu não quero a glória dos homens. Eu tenho uma glória. Nós temos uma glória. E o que eu percebi no início é que vocês estão próximos de ver essa abertura como aconteceu com esses pastores no campo. Continue. Continue. Como você disse para mim, eu estou pastoreando o rebanho. Eu sou um pastor, eu quero... Só que a gente não pode achar que o ministério do pastor é menos virtuoso do que o profético apostólico. Porque às vezes parece que o pastor tem menos unção do que um profeta, um apóstolo. Isso não é verdade. Por isso eu faço questão de ler esse texto. Os pastores estavam lá. Não foi para os rabinos. Por que o céu não abriu dentro de uma sinagoga? Por que o céu não abriu no templo? O céu se abriu para os pastores que estavam no campo pastoreando os seus rebanhos. Jesus, nós acreditamos que você
nos procura. Nós te pedimos, Jesus, por meio do teu Espírito, nos dê glória, a sua glória, nos permita ver você, o seu rosto, assim como foi inesquecível para aqueles homens que caminharam com você, comer com você, pescar com você. Nós queremos isso da nossa vida, uma vida com você. O que valida toda a experiência desses homens é que eles viveram com você, eles navegaram com você, eles pescaram com você, eles cozinharam com você, eles ceiaram com você. Você disse que eles estavam com você, por isso já eram seu amigo, seus amigos. Nós queremos ter uma vida assim, com você, uma vida com você. Nós queremos ser aqueles que podem ver a sua glória. Nós queremos só ser aqueles que dizem: nós vimos a sua glória. E isso basta. Como Paulo disse: Agripa, eu só fui obediente à visão celestial. Eu peço, Jesus, que você traga, acelere o que você tem para esse lugar, para essa casa, para essa família, porque nós precisamos de mais lugares assim, que só se importe com você. Senhor, eu vejo pessoas e mais pessoas vindo. Eu vejo expansões, Senhor. Eu sei que você tem palavras para esse lugar. Eu sei que você tem palavra para a vida da Alexandre e da Aline. E nós clamamos nessa noite: envia a tua glória. Envia a tua glória. Mais que tudo nós queremos a tua glória. Nós queremos a tua glória. Aleluia. Senhor, eu oro para que nesse ambiente mesmo a unção profética esteja sendo derramada aqui. Eu tomo autoridade para liberar, Senhor, a unção profética, Senhor, nesse lugar. Assim como Pedro um dia disse: sonhos, visões, profecias, o seu Espírito ungindo pessoas aqui. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, inaugure uma nova estação de sonhos, uma nova estação de visões, uma nova estação de profecias, uma nova linguagem, um novo soprar, Senhor, para o tempo que está vindo. Senhor, antecipe a realidade espiritual até eles, daquilo que eles vão se tornar, para que a realidade espiritual se torne tesouros, Senhor, num tempo de fartura. A tua unção esteja selando pessoas aqui. A
unção profética que traz habilidades, Senhor. Habilidades para construir, habilidades para fazer artes, obras artísticas, canções, tocar profeticamente. Assim como você deu a Bezalel, Senhor, a tua unção profética caia sobre a cabeça de cada um que está aqui. Sobre todo aquele que trabalha com roupa, com costura. Senhor, eu peço a tua unção profética, porque são mulheres de sonhos, de visões, são mulheres de profecia. Senhor, pessoas que trabalham em construção aqui, Senhor, eu peço a tua unção profética. Senhor, você vai trazer uma carga de sonhos de pessoas comuns, como diz na palavra, até os servos e as servas profetizarão. Unção profética sobre pessoas comuns, pessoas novas convertidas, tendo impressões, sonhos de onde vocês querem levar, sonhos que vão formar um quebra-cabeça. Enquanto você vai encher essa liderança de clareza, de acesso aos céus, céus abertos, Senhor, e a confirmação dessa realidade celestial aberta sobre eles vai ser através desses sonhos e visões trazida por pessoas comuns. Senhor, eu oro por aqueles que vão se converter nesse bairro porque tiveram um sonho com você, que vão se converter e chegar até aqui dizendo que sonhou com você, que sonhou com você. E essa vai ser a testificação do que você está fazendo aqui. Está tocando esse bairro, está tocando esses lugares, Senhor. Nós oramos por isso, que haja conexão das palavras que estão nos céus sobre esse lugar, das bênçãos que estão nas regiões celestiais sobre esse lugar. Nós pedimos que você conecte essa igreja como um lugar de acesso a essas bênçãos celestiais que tem a ver com esse território, para que essas bênçãos comecem a descer sobre esse território, para que essas bênçãos comecem a funcionar sobre esse território. Nós te pedimos isso, Senhor. Nós te pedimos que as suas bênçãos cheguem em lugares que os nossos olhos não conseguem enxergar. Assim como você, Jesus, que veio do céu, olhava para uma pessoa e ninguém conseguia ver nela o que você via, porque você estava trazendo bênção para aquelas pessoas, para mudar a realidade dessas pessoas. Tantas pessoas que tiveram encontro com você e você só perguntava: o que queres que eu te faça? Bênçãos que você trouxe dos céus para ela. Nós entendemos que esse lugar está sendo habilitado para ser essa conexão dessa realidade das bênçãos celestiais que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Um corpo que conecte essas realidades para que a operação dessas bênçãos aconteça, Senhor. Mais uma vez eu peço, acelera, Senhor. Até a Páscoa, Senhor, nós te pedimos um salto nesse lugar. Até a próxima Páscoa, que você pegue eles pelas mãos e leve eles. Dê um salto, Senhor. Não só uma caminhada, mas um salto para onde você quer levá-los. Um salto, como você disse para o povo de Israel: eu vos trouxe para mim sobre asas de águia. Ou seja, vocês não sabem como vocês chegaram até aqui, mas eu trouxe vocês para mim. Eu trouxe vocês para mim. Eu trouxe vocês para mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tua glória, mais que tudo, nós queremos tua glória, mais que tudo, nós queremos
Senhor, eu oro pelos Samuéis que você tem feito crescer em estatura e você tem feito crescer no favor a você mesmos e aos homens. Senhor, eu oro por jovens proféticos, crianças proféticas que estão crescendo em estatura, Senhor, que estão crescendo em favor diante de você, diante dos homens. Senhor, eu oro para que essa estatura seja de um homem e de uma mulher perfeitos em Ti, na Tua presença. Senhor, faça-os crescer de uma forma saudável. Senhor, faz crescer, Senhor, no favor, em graça, Senhor, num coração ensinável e um coração sensível para ouvir a Tua voz. Senhor, jovens como Samuel, que quando você chamou, ele ouviu e ele respondeu. Ele ouviu a sua voz e ele respondeu à sua voz e ao seu chamado. Senhor, jovens sacerdotes, Senhor, sacerdotes que estão crescendo em estatura, que estão crescendo no favor do Senhor, mesmo diante de uma geração corrompida, Senhor, e de uma geração onde predomina a maldade. Senhor, preserva os Samuéis que estão crescendo em estatura e em favor diante do Senhor e diante dos homens. Senhor, traz os Samuéis para essa casa onde o Samuel, ele vai ser protegido, ele vai ser guiado, ele vai ser educado, Senhor, diante dos homens e diante da Tua presença. Senhor, eu abençoo esse casal. Senhor, eu abençoo pais de profetas. Eu abençoo esses pais de profetas que você trouxe para esse lugar. Vozes que estão sendo despertadas e vozes que estão nascendo. Senhor, eu oro por esses jovens que percebem a Tua voz no seu interior e ainda não sabem que é você que está chamando eles. Senhor, nós clamamos nessa hora. Clame junto comigo, querido e querida. Nós clamamos por esses meninos e meninas que estão entre as ruas, que estão em vielas, que estão na beira, na margem desse rio. Senhor, que está agora no seu quarto, num canto, num desses barracos, Senhor. Eu oro por esse, Senhor. Senhor, que ele ouça a Tua voz. Ouça a Tua voz. Ouça a sua voz. Samuel. Samuel. Oh, Senhor, nós chamamos. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Nós amamos a Tua palavra. Nós amamos, Senhor. Nós amamos com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ah, Senhor, mesmo que às vezes não entendendo e não vendo, Senhor, nós chamamos.